Dúvidas na instalação de pastilha de freio? Calma, começa agora o Fremax na estrada. Bora lá! Fala galera, começa hoje o Fremax na estrada, uma websérie com dicas e tutoriais técnicos para nos auxiliar em manutenção automotiva. Meu nome é Henrique, hoje estamos na cidade de Vinhedo, São Paulo, viemos visitar o ADG da High Torque. Alexandre, vem para cá. Maravilha, chefe, como é que tá? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo aí à minha humilde oficina. Legal. Então, Alexandre, você já fala um pouquinho dos nossos produtos, né? Aplica, disco e tambores de freio. Gostaria de saber se a gente consegue aplicar pastilhas de freio, nossos novos produtos aí. Com certeza, Henrique, eu já utilizo os produtos da Fremax há um bom tempo, já utilizo os discos há um bom tempo e estou ansioso para a gente começar a instalar as pastilhas também. Legal, então só falta as ferramentas. Vamos lá? Ok. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês agora as ferramentas necessárias para fazer a substituição da pastilha de freio. Aqui no caso, uma base magnética com relógio comparador, um torquímetro, um paquímetro ou micrômetro, uma escova de aço, uma lixa, um Allen 7, uma bandeja magnética, soquetes de impacto e as nossas pastilhas de freio. Antes de aplicarmos aí a pastilha no carro, uma coisa que me chamou muita atenção foi a embalagem do produto. Parece uma coisa simples, né? Mas a gente está acostumado com embalagens de papel, papelão. Às vezes você pede até chegar na sua oficina, a embalagem acaba rasgando, pastilha pode cair no chão. E eu gostei muito da proteção que essa embalagem trouxe para as pastilhas. Bem legal, vem tudo com o lacre. A gente vai dar uma olhadinha agora por dentro. Bom, vamos abrir aqui a embalagem, mostrar para vocês como que a pastilha vem. Olha só o cuidado. A pastilha vem bem acondicionada. Olha, vem até com uma gominha aqui também. E uma coisa legal, vem com um pequeno manual aí do usuário. Bora aplicar a peça no carro. Bom, Alexandre, ferramentas aqui, o carro já está no alto, vamos iniciar a desmontagem. É isso aí, Henrique, vamos começar a fazer a desmontagem e só lembrando ao pessoal o seguinte, entrou mais uma ferramenta, tá? Que é um tipo de sargento que vai ser utilizado aí para a abertura da pinça de freio. Nesse momento da desmontagem eu vou contar com a ajuda do meu braço direito, Gideone. Vem cá, Gideone. O Gideone vai usar agora uma parafusadeira pneumática para retirar os parafusos da roda. E agora sim a gente tem um acesso aí à pinça de freios, tudo direitinho, vai fazer uma inspeção visual primeiro para saber como que está o estado. Bom, agora o Gideone vai utilizar aí o Allen 7 para soltar a pinça de freio. Nesse caso, a gente vai fazer a substituição da pastilha, mais ilustrando o pessoal, a sua pastilha, a gente vê que a pastilha é nova ainda, né? É uma pastilha que praticamente não tem desgaste. Então, nesse caso, não vai ser necessário a gente voltar o êmbolo naquela condição de uso normal da pastilha, onde o êmbolo avança muito com desgaste. Nesse momento, o Gideone está usando um elástico para pendurar a pinça de freio de uma maneira correta, né? Sem utilizar o flexível de freio como suporte. O Gideone está utilizando essa ferramenta que é para o retorno do êmbolo da pinça. Mais uma vez, praticamente não teve que voltar quase nada porque a pastilha era nova. Eu quero aproveitar esse momento aqui que é bem interessante, galera, para dar um toque para você, colega mecânico. Você é só um trocador de pastilhas ou você é um técnico de manutenção automotiva? Quando a gente fala de segurança, principalmente sistema de freio, suspensão e direção, é muito importante você ficar atento aos detalhes. Quanto mais cuidado, quanto mais ferramenta, melhor. E aqui nesse caso, muitos apenas colocariam a pastilha nova no lugar, mas eu acho que o Henrique tem umas dicas a mais aí para vocês. Henrique, dá um toque para a galera de casa aí. Bom, vamos começar aqui, né, do flexível, ressaltando aí o que o Alexandre falou. Inevitável essa suspensão aqui, né, até mesmo com um ganchinho, algo do tipo. Por quê? O flexível, ele aguenta pressão do sistema e não a tensão de ficar suportando aqui o peso de uma pinça, tá? Então, um detalhe muito importante. Outro detalhe,
cavalete. Então a gente tem que avaliar também o cavalete, tá? Casos extremos, sim, mas a gente precisa realizar uma avaliação para ver se ele não está empenado. Nesse caso aqui, um cavalete fixo, tá? Isso aqui a gente está falando de um sistema ATE. Tem um sistema Varga, onde o pino deslizante ele fica fixo no cavalete. Muito importante também realizar uma verificação nesses pinos deslizantes, tá? Muitas vezes ali a coifinha ela pode estar cortada e aquele pino acabar engripando, tá bom? Sem contar também que ele pode estar com folga e ficar batendo. E aí um detalhe importante, a gente falar desses deslizantes, né? Nesse sistema da AT, tem essa coifa aqui, né? E nessa coifa ela tem ali um anel de teflon por dentro dela, tá? Então, tomar cuidado, tá? Uma chavinha de fenda, eu colocar um pano ali na ponta dela e com detergente neutro eu limpar ali dentro. Por quê? Acabamos de falar, deslizante. Então o sistema ele tem que estar livre, justamente para a hora que eu desacionar o sistema de freio, ele retorne ali e fique livre e não trabalhe em contato, disco e pastilha. Essa situação aí acontecendo, eu vou ter uma situação de vidrificar a pastilha. Depois dessa aula do Henrique, né, foi bem bacana, a gente já está praticamente pronto para montar uma pastilha de freio nova no carro. Só que a gente quer ir além um pouquinho. Voltando no mesmo assunto aí, né, do trocador de pastilha e do técnico de manutenção. Uma coisa que é muito legal é uma pequena entrevista com o seu cliente quando ele chega à oficina mecânica. É legal perguntar para ele o que está acontecendo. É ruído? Está trepidando? Né? Se estiver trepidando, a gente vai partir para um outro diagnóstico, que é o nosso disco de freios. E para isso, eu vou chamar o Gideone para ajudar no diagnóstico e na possível substituição desse componente. Vem cá, Gida. Bom, nesse momento, o Gideone vai utilizar os parafusos de roda para fixar o disco de freio por completo aí ao cubo de roda, porque só assim é possível fazer um diagnóstico perfeito aí do disco de freio, né, com relação a empeno. A ferramenta que vai ser utilizada é a base magnética com o relógio comparador. Nesse momento não precisa de muito torque, né, um torque leve, mas para garantir a fixação do disco ao cubo de roda. Bom, tendo a certeza que está tudo fixado, tudo bonitinho, chegou a hora de colocar então a nossa base magnética, né? Por que base magnética? Ela tem um ímã que permite que essa ferramenta fique fixada em numa parte fixa do carro. No caso ali a gente está colocando no amortecedor do carro. Bem, aqui um detalhe importante que o Gideone fixou o relógio comparador, tá? Então, o mais distante do centro possível. Por quê? É aonde ele vai dar a maior variação. Base magnética com relógio comparador montado de forma correta, a gente vai girar aí, né, o disco de freio à procura de empeno. E aí, Gideone, como é que tá o nosso disco de freio? Tá ok. Bacana? Quanto de empeno? 4 centésimos. 4 centésimos? Isso. Bacana. 4 centésimos. Bom, muitas vezes o cara vai chegar, vai tirar um disco novo aí da embalagem, vai colocar no carro, vai voltar com o relógio comparador e aí pode ter essa pequena diferença. Isso é aceitável, Henrique? Vou chamar agora aqui a voz da fábrica. Então, Alexandre, está dentro do tolerável, tá? Mas para que a gente saiba a tolerância, então assim, 5 centésimos de tolerância do cubo com mais 5 centésimos de tolerância do disco, tá? Somando-se os dois, daria 10 centésimos, ou seja, 1/10. Então, muito importante também, nesse caso aqui não vai acontecer, né? Porque tá ok, a gente já pode realizar a montagem das pastilhas. Porém, como a gente está falando de um sistema aberto, em aplicação de um próximo disco, realizar ali a limpeza do cubo. Henrique, a gente conferiu então aqui o empeno do disco de freio. Esse disco não está empenado, tá ok. Verificando aqui também não tem aquela quinazinha, né, e tal. E como é um disco novo, tá tudo ok. Mas se esse disco tivesse com aquela rebarbazinha, né, muito conhecida, aquela quina, era só eu pegar aqui a nossa pastilha de freio e levar ali pro esmeril, tirar, pegar uma lima e desbastar na pastilha? Tem algum problema fazer isso? Pessoal, infelizmente é o que acaba acontecendo aí na aplicação no mercado, né? Então, a gente quer entender o problema do cliente, eu vou trocar em uma próxima oportunidade e aí esse problema passa a ser nosso, né? Então, a partir do momento que eu descaracterizei um produto, né, nenhum fabricante de pastilha ele vai dar garantia. A Fremax é a mesma situação, tá? E a gente trouxe aqui também
um disco para identificar essa situação que já é conhecida de vocês aí no dia a dia. Você quer falar, Alexandre? Bom, muitos colegas aí da graxa, né, sabem que com o passar do tempo vai gerando um desgaste mais nessa parte central aqui do disco e vai sobrando essas quinas. Aí você vai fazer a troca da pastilha de freio do carro, vem com uma pastilha nova, coloca aqui, o que vai acontecer? Vai ter esse contato aqui diferente, né? Você não vai ter um casamento legal da superfície da pastilha com o disco. Mais ou menos isso? E aí é onde começa o barulho, né? Ruído ali, né? Bom, eu vejo que existe essa fonte de ruído. Os mecânicos gostam muito de tirar material da pastilha de freio, mas não é somente aqui a fonte de ruído. A gente vê que essa fonte de ruído ela pode surgir também por causa da inexistência desse sistema. Como é que é o nome mesmo, Henrique? O nome técnico desse? Nome técnico chamado de shim, né? A nossa plaquetinha aí anti-ruído. E a Fremax está aplicando esse sistema em toda a linha? Legal. Deixa eu aproveitar o gancho, Alexandre. Então assim, a Fremax é um diferencial nosso no mercado. Todas as nossas aplicações, elas vão contemplar essa plaquetinha, tá? E aí, Alexandre, um outro detalhe também importante, em meados de 2009, principalmente na montadora Volkswagen e na Fiat, teve uma alteração ali do êmbolo, né, do pistão. Então, muito importante eu verificar a aplicação. Você quer dar um gancho aí, Alexandre? São exatamente iguais, né? Ah, tá. Esse detalhe aqui é interessante. Então, a pastilha tem o mesmo desenho, porém, o que muda são as garras. Justamente. E aí, tem muita gente que coloca essa, na que seria essa, ou o contrário, vai que apertam essas molas para poder encaixar no pistão da outra e essa daqui fica mal encaixada, na verdade. E aí é uma situação onde começa a dar ruído também no sistema. Tá? Então, inevitável eu verificar se o pistão ali que está aplicado, se ele é de ferro fundido, os antigos, ou se ele é agora de material forjado. Quando for forjado, né, é essa molinha aqui maior. No sistema convencional, o antigo ali de ferro fundido, é essa mola aí antiga. Porém, aplica-se. Então é muito importante verificar o que estava aplicado. E também pode acontecer de estar aplicado errado, né? E se tiver aplicado errado, dá uma olhadinha ali, uma consultada no catálogo. No catálogo. Sempre é importante observar aí, pessoal, o detalhe do catálogo de aplicação, tá? Às vezes a pessoa se baseia, o mecânico, né, principalmente baseia muito na parte de preços, né? Muito cuidado, porque faz toda a diferença. Não é à toa que a engenharia fez duas peças diferentes uma da outra. E aí a Fremax, ela vindo para o mercado para fornecer aí qualidade, fornecer solução. Então, o conjunto perfeito aqui, né? Disco e pastilha de freio Fremax. Bom, antes de qualquer coisa agora, vamos então retirar a ferramenta, né, o relógio comparador com base magnética e fazer então uma limpeza do sistema de freios ali, né? Usar uma escovinha onde dá para usar. E existem também produtos no mercado que não agridem nem sapata de freio e nem a própria pastilha. Bom, vamos agora remontar a pastilha de freio. O Gideone vai montar a pastilha interna primeiro, que tem inclusive o sensor, né, de desgaste da pastilha. Vai tirar o elástico, não precisa mais do elástico ali sustentando a pinça. E vai colocar o outro lado aí da pastilha de freio. Na hora de colocar os pinos aí deslizantes, Gideone, é interessante a gente prestar atenção com relação à lubrificação e de repente aplicar um lubrificante especial aí para esses pinos. De preferência, uma graxa que tenha resistência a elevadas temperaturas, já que o sistema de freio atinge elevadíssimas temperaturas aí na frenagem. Pastilha remontada. Bom, agora o Gideone vai posicionar o conjunto de freio numa posição melhor para aplicar o torque correto nos parafusos de fixação da pinça ao cavalete. A gente vai aplicar então o torque recomendado, em torno de 2,5 kg aproximadamente. Nada mais, nada menos e pronto. Voltamos aí ao conjunto da posição para montagem da roda. Hora de remontar o conjunto pneu e roda, muito cuidado aí na hora de montar os parafusos.
Muitos profissionais têm o hábito de usar uma parafusadeira elétrica ou pneumática. Nós, na Hi-Torque, e o procedimento correto que a gente conhece é a não utilização desse tipo de ferramenta na hora de remontar esses parafusos, que é onde acontecem os danos ao cubo de roda principalmente. Então a gente encosta tudo manualmente, aplicamos um torque leve utilizando uma catraca ou cabo de força, sempre prestando atenção em cruzar, né, o torque, né, nada de fazer aquela sequência. Você faz cruzado, distribuindo aí bem o torque. Pessoal, a roda agora já está montada, os parafusos estão montados e o torque final a gente vai deixar para aplicar com o carro no chão. Mas antes de colocar o carro no chão e aplicar esse torque, eu tenho umas dicas aí interessantes que o Henrique quer passar para vocês. Pessoal, então assim, para finalizar a manutenção, a gente está falando em sistema de freio, tá? Então, a gente sabe que, em média, 70% da frenagem é dianteira e 30% é traseiro, tá? Nesse caso aqui é disco traseiro, a gente já deu uma verificada no disco, já deu uma verificada na pastilha. Em outras situações, quando o veículo for tambor, é muito importante eu realizar a desmontagem dele, uma inspeção, tá? E ajustar primeiramente na roda. E depois o restante, se tiver que fazer mais algum ajuste, eu realizar ali no cabo. Bom, a gente está falando de sistema de freio, muito importante. Por que essa situação, pessoal? É assim, se o sistema de freio traseiro ele estiver ineficiente, ele pode sobrecarregar o dianteiro, aonde eu vou vidrificar a pastilha, ter problema também com o disco, tá? E aí quando vidrificar a pastilha, vai começar a fazer o barulho. Mais alguma dica aí, Alexandre, pra gente? Bom, acho que hoje foi uma aula, né? Eu recebi uma verdadeira aula aqui. A gente sempre pensa que sabe tudo, mas na verdade a gente está sempre aprendendo. Então nada melhor do que o suporte técnico do pessoal de fábrica, do pessoal que está ali, que fabrica o componente. E acho que agora a gente pode terminar esse assunto jogando o bichinho no chão e fazendo aquele famoso assentamento das pastilhas. Pessoal, agora é hora da cereja do bolo, né? Você fez aquela manutenção bacana no sistema de freio, tudo limpinho, mas na hora de dar o torque correto nas rodas, você vacila. Então, a ferramenta a ser utilizada agora é um torquímetro, está calibrado seguindo o manual do proprietário do veículo, o torque correto do parafuso, e o Gida vai mostrar aqui agora como que faz. Nada mais, nada menos do que o torque recomendado. Uma dica muito importante. Então assim, quando é realizado a manutenção no sistema de freio, realizar um pré-assentamento, como que a gente realiza esse pré-assentamento? Por volta aí de 10 vezes, 60 por hora, seguro gradativo e uniforme até 40, deixa o sistema refrigerar, tá? Então devagar, sem sobrecarregar, novamente, 60 por hora e seguro aí até 40. Faço aí por volta de 10 vezes, tá? Então, uma situação dessa, também orientar o cliente que se ele realizava uma frenagem de um obstáculo, de um semáforo, com 15 metros, ele começar a realizar com 30. Por quê? Conjunto, sistema de freio, né? Disco e pastilha, ele está em assentamento. Sendo assim, as pastilhas Fremax, ela tem o melhor coeficiente de atrito desde a primeira até a última frenagem. Importante lembrar, Fremax segue todos os padrões de montadora. É qualidade original de verdade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido as dicas e que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o sistema de freios. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, a abertura da sua casa e agora o convite. Espero que nos visite em Joinville para conhecer um pouquinho da Fremax. Para mim vai ser um prazer poder conhecer a fábrica da Fremax e mostrar um pouquinho para o pessoal de casa como são feitos esses componentes de segurança do sistema de freio. É isso aí, pessoal. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos com seus colegas, curta a página do Alexandre também e também coloque ali algumas dúvidas que vocês têm em sistema de freio, tá bom? Até uma próxima. É isso aí, valeu. Um abraço, até a próxima.